Bom dia, a paz seja convosco, amém? Sabe, queridos, o tema dessa preleção dessa manhã é Pai, certo? Pai, simplesmente Pai. Nós precisamos entender a grandiosidade, né, dessa definição, né? O meu já morreu há uns 6 anos atrás, e muitos, eu sei que hoje o que nos resta é a saudade, a lembrança e os exemplos grandiosos que nós vivemos. Então, eu quero que você realmente entre nessa perspectiva de pai. Você como pai, você como filho, ou você como futuro pai. Então, todos temos pai. Nós precisamos entender a grandiosidade dessa palavra, né? Para uns baba, para outros, né? Pater, né? Em grego, né? Abba, né? Paizinho. Não sei como é que você relaciona, como é que você dá um nome dessa relação. Então, gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e que nós venhamos hoje a nos lembrar desse genitor, né, que faz parte da nossa herança, que está no nosso genoma aqui. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos ao Senhor a nossa vida, nosso espírito. Ao Senhor, Senhor Deus, em nome de Jesus, que é o nosso Pai. Que nós possamos entender nesta manhã, Senhor Deus, o significado e a grandiosidade, Senhor Deus, dessa palavra. Em o nome de Jesus. Amém. Coloca Malaquias 4:6 para mim aqui, por um favor, queridos. Obrigado, amados. O último versículo do Velho Testamento, antes daquele tempo, né, neotestamentário de 400 anos, havia uma promessa. Ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Pode deixar esse em loco aqui, né? Olha como é importante aqui, Deus profetizando um novo tempo para a humanidade, né? Ou seja, para os órfãos, para os relacionamentos que estavam dilacerados ali pelas guerras, pelos erros de comportamento e pela distância de Deus. A psicologia, os estudiosos falam que existem 4 tipos de pais, e eu quero acrescentar um pai hoje a mais. O primeiro pai que existe na nossa vida, às vezes é o pai desconhecido, né? Onde você não conheceu o seu pai, você não teve oportunidade de conviver com ele, ou ele morreu antes de você nascer, ou esse segredo está guardado a 200 chaves com sua mãe, né, ali, ou ela também não sabe, né? Então, existe esse pai desconhecido, onde você não teve um relacionamento com ele. Agora, com os pais que nós temos relacionamento, existem 4 categorias, né? O pai permissivo, né, aquele pai que permitiu você fazer tudo, né? Não amou o suficiente, não demonstrou amor ali e também não disciplinou. E você cresceu, né, na vida, vivendo um dia de cada vez. E aqui eu quero que os pais que aqui estão presentes também se analisem quanto a isso, né? Se nós somos pais permissivos ou não. Então, a gente não ama o suficiente ou não demonstra amor, não demonstra amor através do toque, e também não disciplina e deixa os filhos andarem conforme quiserem. E depois nós queremos consertar os filhos quando eles são adultos, né? E aí a gente vai na velha retórica das escolas hoje, ensina a criança para não punir o adulto. Então, veja, então, o pai permissivo faz isso. O pai negligente ama demais, mas não disciplina, né? Veja que você está inserido dentro de uma dessas convivências. Ou o pai autoritário, né? Disciplina, obriga e não demonstra amor. Ou o pai com autoridade, que ama, convive, tem empatia e demonstra amor. Eu não sei em qual das famílias que você, ou qual pai você teve, na realidade. Mas quando nós analisamos, né, e o tema realmente, essa mensagem é pai, para que nós possamos entender a importância desse ser na nossa formação intelectual, racional, e também até onde ele pode ir e aonde nós podemos tomar as decisões e direcionar a nossa vida. Quando acaba esse nível de responsabilidade, começa a nossa responsabilidade. Então, quando nós entendemos isso, nós conseguimos levantar a cabeça e andar como vencedores ou com uma perspectiva de vida diferenciada. Então, o nome do meu pai era Ivo Fernandes, gente. Ivo Fernandes. Quando eu tinha consciência, eu quero falar isso para que vocês vão inserindo a história de vocês também dentro do que aconteceu. Então, o final é bom, tá?
Então não se assuste com o meio da história. Tá? O final é ótimo, é excelente. Nós vamos chegar lá, porque Deus faz esse sinal. Foi Deus que fez, não fui eu que construí, foi Deus que construiu. Mas meu pai, aos 5 anos de idade, a lembrança mais antiga que eu tenho com ele é 5 anos de idade. Quando eu era, né, um piazinho ainda da idade do meu neto, ele me deu uma mouse alemão, uma arma, me colocou assim em direção ao chão para me ensinar a tirar, gente. Olha, ali. Aos 6 anos de idade, ele traía minha mãe com a mulher do lado, do boteco do lado. Ele consumiu os bens que nós tínhamos, com mulherada, festa, enfim, dava as desculpas que as pessoas, quando estão nesse estado, dão, assim, e consumiu ao ponto de nós morarmos na frente de uma favela, e conviver daí depois numa favela. Quando nós éramos já uns 7, 8 anos, assim, ele atirava dentro de casa. Quando minha mãe teve que sair para fora, para trabalhar como servente, porque ela era do lar, quando ela chegava do serviço, ele batia nela. Eu fui contemplando todas essas atitudes de um pai sobre a minha vida. Quando a minha irmã estava próximo de ir, minha irmã é missionária e pastora desde sempre, só namorou com um ser que eu fiz até agora, né? Ali 40 anos de casado, celebrei com eles agora faz umas 2 semanas. Ali, quando ela tinha uns 17 anos, ele queria vender ela para os bêbados. Olha que eu quero falar para você, se ensina nisso, porque tem muita gente que cria uma distância dos pais, né? Porque acha que o pai xingou uma vez, o pai não deu uma mesada, por causa de uma agressão. Então eu cresci dentro desse âmbito. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu comecei a fumar, ele me fez eu mastigar um cigarro. Gente, mastigar. Assim, ali, é horrível. Quem masca fumo, quem mascava devia ser, né? É horrível demais, gente. Ali, aos 13 anos, eu estava juntando bituca de cigarro nos pontos de ônibus para de chavar, né? Não sei se é de chavar ainda, que nos maconheiros falam, na época, quando nós éramos maconheiros, também falava assim, né? Assim, e de chavar aquelas bitucas de cigarro, eu torcia que alguém jogasse o cigarro fora maior para fumar. Veja o nível de necessidade, o nível que eu tinha para ter um pai que me orientasse, me desse uma direção, me desse um caminho a qual eu pudesse me dar bem na vida. Quando eu estava drogado no meio das manilhas, assim, num campo, e cheirando gasolina, eu precisava de um pai que me buscasse e me tirasse de lá. Mas ele não estava lá. Quando eu tinha, né, estava brigando nos bailes, assim, onde as pessoas às vezes puxavam uma faca do outro lado da rua, e eu pegava e ia brigar com o cara desarmado, gente, sem valor à vida. Assim, ele não estava lá para me proteger. Quando era para mim, né, não desistir do estudo, ele não estava lá para me disciplinar e falar. Então veja como, às vezes você vai sendo machucado, porque você pensa que realmente é responsabilidade, e era a responsabilidade dele, e a responsabilidade tua como pai, está presente em todos esses momentos para que... Então o que acontece? Dentro do meu coração, o que você acha que estava sendo formado? O relacionamento teu com o seu pai, eu não sei que foi formado em determinadas épocas da sua vida, mas ele era um pai permissivo, ele era um pai negligente, ele também era um pai autoritário, porque ele era militar, e obrigava daí, através da sua voz forte, a todo mundo fazer aquilo. E quando eu fui crescendo com isso, gente, aí aos 18, 19 anos de idade, para 20 anos, eu voltei para Cristo. Aí Deus começou a ministrar o meu coração. Eu tive um homem que precisava de ajuda quando eu tinha 5 anos, quando eu tinha 8 anos, quando eu tinha 15 anos, mas eu não era forte para ajudá-lo. Não tinha nem a visão de que eu podia ajudar o meu pai. Aí Deus vai ministrando no nosso coração. E essa é a conversão. Se você teve um pai que foi problemático, ou é problemático até hoje, ele é uma pessoa que precisa de ajuda. E Deus está te fortalecendo, Deus está me fortalecendo, porque a primeira ajuda que nós devemos dar, querido, é liberar o perdão.
Porque ele estava sobre todas as influências do álcool, do vício, dos demônios, enfim. Mas eu não tinha esse discernimento, ele precisava de alguém que se colocasse na brecha por ele. Alguém que lutasse por ele. Alguém que amasse o pai acima dos problemas, acima das dificuldades. Alguém que possa, nesse dia dos pais, também assim fazer isso hoje. Sabe, queridos, olhar para um pai realmente como uma pessoa que também tem necessidades. Um pai que não estava equilibrado. E assim Deus começou a transformar o nosso relacionamento. E quando, no final da sua vida, aos 76 anos de idade aproximadamente, ele veio a falecer. Mas quando ele veio a falecer, deu tempo de nós restaurarmos todas essas etapas em família, na paternidade. Converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe, nós temos que ter essa coragem, queridos. A palavra pai, o P, um pai que protege, né? Assim, o A, um pai que acolhe, um I, pai que tem inteligência racional e principalmente inteligência emocional, para que possa gerenciar uma família. Então, quando nós entramos dentro desse aspecto e análise como pessoas, eu estou há tantos anos contemplando pais e contemplando filhos que exigem dos pais posturas diferenciadas, mas você não se dispõe a ajudá-los. Pais que acham que por nascerem assim, tem que morrer assim. No mundo de desenvolvimento e de inteligências e de transformações, as quais Deus nos permite viver, que é esse século, essa geração a qual nós estamos inseridos. Então, quando nós temos esse entendimento, queridos, que nós podemos ser melhor amanhã do que nós somos hoje, nós avançamos e nós começamos a mudar as nossas perspectivas de vida. E mais importante do que isso, eu quero ir com vocês para nós meditarmos, porque é apenas uma introdução para que você entre dentro desse texto. Né? Nós poderíamos falar de muitos pais que são referenciais da Bíblia, né? Abraão, Mardoqueu, né? Podemos falar de muito Oséias, né? Podemos falar de muitos pais que são fera, pais que adotaram, né? Olha como é interessante, Mardoqueu, o que adotou quem? Esther. José, o pai de Jesus, adotou quem? Jesus. Os pais adotivos, sabe, que representam isso também, e fazem parte da convivência e da grandiosidade de poder e a oportunidade de ensinar uma criança, transformar um ser humano em alguém onde a sociedade tanto precisa. A sociedade não precisa tanto das críticas as quais nós fazemos, mas ela precisa daquilo que nós produzimos dentro de casa, que são filhos fortes, filhas fortes, que tem uma visão mais empática com a sociedade, pode transformar a realidade do nosso amanhã, da geração. Então, uma bênção geracional com a qual nós aprendemos domingo passado, serve para isso, mas quem que transforma isso? Somos nós. Somos nós. E passa pelo Pai. Mulheres, ajudem os seus esposos a serem pais. Ajudem. Vocês fortalecem demais isso. Se você é pai, está solteiro ou viúvo, é hora de você tomar isso em suas mãos e você escrever uma história de sucesso. Então vamos para o exemplo mais clássico, um dos mais conhecidos da Bíblia, está em Lucas capítulo 15, aqui do versículo 11 ao versículo 32. Se você pegar esse texto e você grifar a palavra pai, nesse texto, aqui é uma referência, tá? É uma parábola de Jesus, mas uma referência da ação de Deus sobre nós. Então, Jesus estava contando isso para mostrar o que Deus pode fazer em nós. Então, na realidade, a gente poderia até mudar um pouco esse título aqui, né? Falar um pai extraordinário. Um pai extraordinário. Você vai ver 13 vezes grifado a palavra pai, 8 vezes ainda que eram os 2 filhos, a citação de filhos.
né? A preeminência, ou seja, como é importante ressaltar essa palavra, né? Aqui. Como era importante, Jesus queria gravar, ou seja, na Bíblia não é acaso, na Bíblia é uma coisa intencional. Então diz assim, versículo 1, né? Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo de seu pai. Pai, quero a minha parte da herança, ponto. Olha o que acontece. Pai, quero minha parte da herança, ponto. Um pedido de um filho. Sabe, queridos, que eu entendo que no Salmo 139, ele retrata que a paternidade de Deus começa em nós antes da paternidade terrena. João capítulo 1, versículo 12, diz assim, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, ao qual realmente Deus topa o desafio de ser seu pai. Isso só de uma forma análoga aqui, para que nós possamos entender e realmente gravar um tempo na história. Mas isso é desde a eternidade, Salmo de número 139, ao qual nós vamos chegar a 3000 anos atrás, aproximadamente. Ele fala quando nós éramos ainda uma massa informe, ou seja, no momento da gestação, antes da mãe saber, Deus já vinha ter um relacionamento conosco. Ou seja, o primeiro pai que você tem é um pai espiritual. Então, em todo aquele tempo, quando eu estava lá, nas manilhas, quando eu estava nas drogas, sabe quem que estava lá, me buscando, me cuidando? Era Deus. Eu não tinha ciência disso. Sabe, queridos, eu não tinha ciência quando eu estava ali no vício, quem estava cuidando, muitos morreram do meu lado, outros se mataram. Quem estava cuidando de mim? Quem estava com esse pé de proteção? Tinha uma cobertura, minha mãe estava orando por mim, minha família cristã estava orando por mim, mas quem estava lá cuidando de mim? O meu pai espiritual. Não tinha ninguém para dar carinho naqueles ambientes. Mas tinha alguém que estava com a sua mão sobre a minha vida. Pais, há esperança para os filhos de vocês que estão longe. A esperança para os filhos de vocês que não estão aqui com vocês hoje, honrando vocês nesse belo dia dos pais, onde é um dia de celebração. Mas olha a atitude do pai. E é assim que Deus faz com você também. O pai repartiu ali. Era comum repartir ou não era comum repartir? Se o pai fosse se aposentar, era comum repartir. Se o pai fosse sair dos negócios, ele repartiria os negócios para que eles dessem sequência no negócio. Era comum. Se o pai era saudável e queria tocar negócio, não era possível fazer isso. Então, o pai quebra um protocolo, reparte. E eu fico imaginando, por que um pai dá algo para o filho? Porque o pai estava confiando em tudo aquilo que ele tinha ensinado o filho. Se o pai soubesse que ele iria fazer outras coisas, ele não disse que o que ele ia fazer, ele falou, eu quero minha parte. Quando o pai dá, depois dos dias ele converte aquela parte em dinheiro. E ele começa a andar por si mesmo, distante do pai. Sabe o que Deus faz, queridos? Deus está aqui 40 dias para que haja um rebuliço nessa nação. Deus te dá a condição, o poder de você buscar, sabe, estratégias, graça, unção de Deus para mudar realidades nessa nação, para você declarar profeticamente nessa nação. Eu recebo de Deus a minha parte, a minha responsabilidade. E agora eu posso expandir, eu posso fazer, ou eu posso guardar. O filho saiu, mas o pai repartiu. É assim que Deus faz. Deus não tem filhos prediletos. Deus, se você clama a Ele, Ele traz, Ele toca a sua vida, Ele muda a tua história. Porque Ele é Pai. Então, quando Ele faz isso, amados, Ele dá a oportunidade daquele menino crescer, ser maior do que o pai, que é o grande desejo dos pais. Quantos pais tem aqui que desejam que os seus filhos sejam maiores do que vocês? Todos nós. Todos nós queremos que o sucesso dos filhos sejam maiores que os nossos.
ele reparte. O filho vai embora. Vai embora. Perde tudo. Perde tudo. Ele com as festas, com as prostitutas, e nós. Perdemos com o quê? O que que você, com o que que eu, o que que nos faz perder essa liberação do céu sobre nós? Essa condição de mudar a realidade nossa e da nossa família. Ele chega no fundo do poço, e fundo do poço, gente, não é final de linha, não é ponto final na sua vida. Fundo do poço, muitas vezes, é o lugar de reflexão. E quando ele começa a refletir, ali, lá nos porcos, e o texto diz isso, o texto é muito claro, a gente não precisa estar mitigando, mas você pode ler isso depois. O texto é muito claro, quando ele chega lá, ele tem uma lembrança. Qual a lembrança que ele tem? Da casa do... Por que ele tem a lembrança da casa do pai? Ele podia ter lembrança da casa de um tio, dos amigos do pai, porque ele estava marcado. Estava marcado pelo carinho do pai. Estava marcado, sabe, pelo exemplo do pai. Ele estava, sabe, encharcado disso, queridos. O que eu falo aos pais é que vocês sejam tão grandes ao ponto dos filhos de vocês terem as piores perguntas do mundo direcionadas a vocês, e não a um professor, não a outro pastor. Que a grande referência sejam vocês. Que vocês possam dar respostas aos filhos, e a resposta que ele precisava estava onde? No Pai. A resposta que você e eu precisamos está onde? Está em Deus. Está em Deus, queridos. Ele chegou no fundo do poço, ele começa a olhar, de repente, conjecturar em várias direções, e de repente ele olha e lembra-se, porque estava marcado na sua alma, estava escrito na sua alma: eu vou para a casa do meu pai, porque o menor na casa do meu pai tem abundância. E quando nós, queridos, chegamos numa circunstância assim, como pessoas, como filhos de Deus, e nós chegamos assim, em Deus tem o menor no reino dos céus, é maior do que o maior daqui da terra, que era João Batista. A Bíblia ensina isso. Então tem socorro para você. Tem solução para a sua vida. Isso é reconhecer quem é o nosso Pai. O primeiro Pai, o Pai espiritual. O Pai da eternidade. O Pai que conhece todas as coisas. Olha, e agora ele vem. E eu quero que vocês entendam essa postura. Aqui, quando ele retorna, esse aqui está no versículo 20. Quando ele entende tudo isso, ele fala assim: a seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai veio ao seu, cheio de compaixão, correu para o seu filho e abraçou e o beijou. Olha como é importante. O primeiro passo foi do pai. Quando teve o encontro, a disposição de se encontrar, o primeiro passo foi do pai. Deus sempre dá o primeiro passo em tua direção. A ação sempre é de Deus. Ele veio. Ele transforma. Ele ouve. Vejam que são todos imperativos de Deus. A Bíblia está repleta disso. Deus te ouve quando você clama, quando você está triste. Deus olha o teu coração contrito e quebrantado, e Deus vem. E Deus olha. E Deus estende a mão. E quando nós vemos Pedro afundando, ele fala: salva-me, e estende a mão, e Jesus pega pela mão, porque ele estava afundando. Atitude de pai. Não importava os protocolos da época. Na época o pai, não saiu de idade, não se levantava para ir atrás do novo. O novo vinha até ele. Mas olha como é importante. Ele estava disposto, olhando na direção em que ele sabia que o filho viria naquela direção. De repente ele se dispõe a andar. Pais aqui, vão atrás dos filhos. Eduquem os filhos. Gastem tempo com os filhos. Se é o maior patrimônio que você tem, é a tua família, gaste o teu melhor tempo com ela.
Se você ainda não tem filho e vai ter, já crie essa metodologia para que você facinho faça. Olha como é importante, então, aqui já tem o quê? Acolhimento. P de proteção. E o A do quê? Acolhimento. Vai, não se importa como o filho chega, mas ele se importa como o filho vai ficar. Você pode vir para Cristo, querido, da forma e com aquilo que você pode chamar de defeito, dificuldades que você tem. Deus vai te aceitar assim, para mudar a tua história, para mudar a sua vida. Deus nos aceita como somos, mas não permite que nós permanecemos assim. Ele transforma a nossa história. Então, quando nós damos esse acesso, que vem através do Espírito Santo, que ministra aos nossos corações, nós conseguimos, queridos, em nome de Jesus, dar esse passo maior de transformação, metamorfose em nós. Ou seja, Deus começa a criar em você fortalezas, forças divinas. E se transforma numa grande verdade, que os anjos se acampam ao redor daqueles que o temem. O livro vem uma proteção, debaixo das suas asas estaremos seguros. A mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida hoje, ou seja, proteção, acolhimento de céus. Então nós precisamos ter esse entendimento. Segue comigo o texto que ele manda ali restaurar, colocar anel, sandália, ou seja, transforma aquela realidade daquele mendigo em alguém como filho. O problema da humanidade, no geral, não só o Brasil, não só o Boqueirão, é que muitas vezes, querido, nós nos encolhemos. E aquele pai estava potencializando a vida do filho. Sabe o que Deus quer fazer com você? Indiferente da sua idade, Deus quer potencializar a sua vida. Até a velhice você vai dar fruto. É potencializar. Vai falar, pô, mas meu filho é um fracassado, está com 30 anos, não deu nada ainda. Gente, a média de idade para viver aqui no Sul é 76 anos de idade, cara. Então, esse cara está com 40, ele tem 36 anos, 6 para fazer uma faculdade e 30 para trabalhar ainda. Dá até para se aposentar, né? O cara foi vagabundo até os 40, tem mais 36, ele vai cumprir o tempo do INSS, então tem tempo, sim. Como não tem? Né? Quem disse para vocês que isso não tinha? O pai faz a festa, chega o filho mais velho, cheio de reclamação. Aí eu falo sobre a inteligência racional e intencional do pai. Olha como é importante. Versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar, então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado com um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me desse nenhum cabrito para que eu festejar com os meus amigos. Mas quando volto para casa esse teu filho, vejo, não chamou nem de irmão, que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai, meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Inteligência emocional. O filho mais velho chegou cheio de ira diante do pai, esbanjando a sua emoção, ali colocado, esbravejando, porque não entendia a sua posição. E o pai vai e transforma aquela visão, mostra para ele com empatia, o pai dele, ou seja, se importa com o sentimento do mais velho, ali, ensina ele que quando aquele menino vem de volta, eles têm uma preciosidade, uma potencialidade na mão, e o mais importante dessa parábola, ela não termina. Não tem aqui um final. O pai dele fala, foi achado. Por que não termina esse texto? Não dá uma definição. O irmão foi lá e coisa assim. Para que nós possamos refletir. E de uma forma intencional e racional, do que foi escrito a Bíblia, é para você refletir. É para você ser um pai protetor, acolhedor e ter inteligência emocional e racional. E não somente com os pais, mas como pessoas.
como seres humanos. A característica maior tem que ser manifestada do pai, que é transferida para os filhos, para as filhas. E há uma repetição de bênçãos, de glória em glória, de fé em fé. Há uma construção intencional do que os céus querem trazer para nós. Quando nós pensamos nessa mensagem Pai, fico imaginando quanto tempo, às vezes, nós podemos estar distante do nosso Pai que é desde a eternidade. No relacionamento sadio com Ele, no relacionamento diário com Ele. Fala assim, pô, mas é chato você ficar orando assim. Se nós, seres humanos pequenos que somos, sabemos nos divertir pra caramba. Achar coisa que a gente curte muito, que é o dono da eternidade, gente, vai levar você a níveis de satisfações extraordinário. O que acontece é que a gente quer atrelar e fazer um comparativo com os prazeres apenas da carne. Mas tem tanta coisa que você dá para fazer com Deus, dá para andar de motocross, gente, sendo cristão, pular de paraquedas. Dá para pegar uma lancha, um jet ski, andar e orar, lá no meio do lago. Sabe, queridos, dá para você pegar e fazer e acampar no meio do mato. E falar, Deus, fala comigo. Dá para você subir montanhas. Um Deus que proporciona, criou uma estrutura de terra, de cachoeiras, de viagens, colocou dinheiro em sua mão, colocou inteligência. Traz Ele para participar. Porque é saudável. Pai, Abba, Paizinho. Eu quero deixar gravado em seu coração. É que quando nós nos convertemos, nós somos adotados. Romanos capítulo 8 diz isso, que nós recebemos um espírito de adoção, o qual nós clamamos, Abba, Abba, Pai. Né? Tem alguns tradutores, ele fala assim, ó, Paizinho. Nós temos realmente ainda a ousadia, né, de chegar perto e falar, Paizinho. É sobre isso que eu quero orar, queridos. Pai. Pai. Aquele que escolheu ser teu pai. Escolheu você da forma como você é. Que sara as marcas que muitas vezes nossos pais deixaram em nós. E vai restaurar esses relacionamentos. O que eu posso falar profeticamente para você é que ligue para o seu pai hoje. Deixa o Espírito Santo te dar força o suficiente, se você assim ainda o tiver. Que o Espírito Santo te dê força o suficiente para você liberar perdão para ele. Para você abençoar o teu pai. Dia dos Pais é dia de converter o nosso coração aos nossos pais. Nós como filhos, eu não posso mais, mas o meu coração estava convertido, né, nisso. Eu tenho lembranças do meu pai e projetos para fazer com as qualidades que o meu pai tinha. Tem o pastor Rinaldo vai fazer uma bigorna para mim, porque meu pai era ferreiro, era policial ferreiro, músico, musicista, ele tinha tanto talento, né, que esses talentos, as qualidades dele foram trabalhadas tanto em mim, assim que já há 6 anos eu estou dentro desse projeto, e eu vou colocar numa bigorna, porque ele era ferreiro, ele era artesão, eu vou colocar todas as qualidades do meu pai, de um lado, todas as qualidades da minha mãe, no outro. Isso são heranças geracionais deles em mim. Profetas, músicos, minha mãe, missionária, 70 anos de idade, ela ia nas favelas fazer sopa para distribuir. Quando a gente tem uma herança, né, e eu fui atrás dos meus avós, meu avô saiu do culto familiar, deitou na sua cama e morreu. Outro, depois de consertar a sua vida, morreu também com Cristo. Tem uma herança tão bonita, de pessoas que andaram tão longe, mas teve tempo, e Deus trouxe tão para perto.